Dando continuidade, então, neste momento nós vamos falar sobre quando duas circunferências são secantes. Para que elas sejam secantes, elas precisam se encontrar em dois pontinhos. Então, aqui eu tenho o meu pontinho 1 e o meu pontinho 2, onde elas estão se encontrando. Lembrando que no vídeo que eu ainda irei gravar, nós vamos descobrir qual a coordenada que ela se encontra. Neste momento, nós só estamos focando se elas estão ou não se encontrando, ok? Aqui, elas estão se encontrando em dois pontos. Percebam que se eu fizer uma linha daqui até aqui, isso aqui nós estamos chamando de raio da minha circunferência 1. Enquanto também, se eu fizer uma reta daqui até aqui, é o raio da minha circunferência 2. E a distância entre os centros dela, ou seja, a distância entre o centro, seria daqui até aqui. Isso é a distância entre os meus centros. Só que olha só, se eu pegar o meu raio de um e somar com o raio da outra, eu tenho que tirar, ou seja, eu tenho que subtrair o pedacinho que está em comum entre eles aqui. Por isso que nós temos aqui essas duas condições para que duas circunferências sejam secantes. Primeiro, a distância do centro tem que ser menor, ou seja, quando eu somo essa distância aqui, ela tem que ser menor do que a soma dos meus dois raios. Porque se eu somar esse raio inteiro com esse inteiro, essa distância ela é menor. Por quê? Porque tem esse pedacinho que é comum nos dois. E a outra condição para que a circunferência seja secante é essa daqui. A distância, ela tem que ser maior do que você pegar o raio 2 menos o raio 1. Ou nós podemos usar essa daqui, ó, que é completinha. O que está dizendo aqui? Que o raio da maior menos o raio da menor tem que ser menor que a distância, e essa distância tem que ser também menor que o raio da grande menos o raio da pequena. Vamos para um exercício para, de repente, isso ficar um pouco mais claro para vocês aí, tudo bem? Bom, aqui nós vamos colocar duas circunferências, então. A primeira, x² mais y² igual a 49. Essa é a minha circunferência 1. E a minha circunferência 2 aqui, que nós vamos chamar de beta, que vai ser x menos 3 ao quadrado, somado com y menos 4 ao quadrado, igual a 36. Eu acredito que a essa altura do campeonato vocês já estejam peritos em olhar para uma equação reduzida, lembrando que as equações nem sempre estão reduzidas, às vezes elas estão na geral, mas nós já sabemos, porque nós vimos em aula, como encontrar o raio e o centro de uma circunferência em qualquer situação, tanto na geral quanto na reduzida. Mas na reduzida vocês já estão peritos. Então, vamos lá. Como que eu encontro o centro dessa circunferência aqui? O centro da minha circunferência 1, nós sabemos que vai ser 0 e 0. E o raio da minha circunferência 1 é 7, porque esse aqui é 49, 7 ao quadrado deu 49. Enquanto da minha circunferência 2, eu tenho que o centro dela aqui no x é no 3 e no y é no 4. E o raio dessa circunferência é 6, porque esse aqui é 36, 36 ao quadrado deu o 6 aí, certinho? E agora nós vamos fazer a segunda parte, ou seja, o que mais eu preciso fazer para descobrir a posição relativa entre duas circunferências? Achar o centro e o raio das duas e fazermos a distância entre esses pontos. Então, agora nós vamos fazer a distância entre os pontos, ok? Vamos lá. Eu vou calcular a distância e para isso nós vamos fazer x1 menos x2, ou seja, 3 menos 0 ao quadrado, somado com y2, que é 4 menos 0 ao quadrado. Então, vamos fazer isso juntinhos aqui. 3 menos 0, 3, 3 ao quadrado, 9, somado com 4 menos 0, vai dar 4, 4 ao quadrado, 16. Então, a distância vai dar raiz de 25.
E a raiz de 25 nós sabemos que é 5. Pronto, isso aqui deu a distância. Agora vamos ver se a propriedade é válida, né? Nós vimos que para elas serem secantes, precisa acontecer a seguinte situação, né? A distância precisa ser menor do que a soma dos meus raios. Então, vamos lá. Quanto que deu a distância? 5. 5 é menor do que a soma dos raios, porque se eu somar esses dois raios aqui, ou seja, 7 mais 6, 5 é menor que 13, ok? A primeira condição deu certa. A nossa outra condição também tem que ser válida, ou seja, a distância ela tem que ser maior do que a soma do raio 2 menos o raio 1. E quem é a distância? Nós já vimos que é 5. Quem que é o raio 2? 7 menos o 6. 7 menos o 6, 1. Por que eu coloquei em módulo aqui? Para que a gente tenha certeza, garantia de que essa distância sempre vai ser positiva. Se você pegar sempre o raio da maior menos o raio da menor, ela sempre vai dar positiva, mas se por um acaso você inverter aí, é bom colocar em módulo só para que você lembre que distância sempre será positivo, tá bom? Então, aqui, ó, 5, ele é maior do que 1, ok. A outra opção seria nós usarmos essa fórmula completinha, que já está, na verdade, inserida essas duas. O que está dizendo aqui? Que quando eu pego o raio maior menos o raio menor, isso aqui tem que dar menor do que a distância. E quando eu pego a distância, ela tem que ser menor do que a soma dos meus raios, ou seja, a distância ela tem que ser maior do que os meus raios subtraídos e ela tem que ser menor do que os meus raios somados. Então, quando eu pegar os meus raios e subtraio ele, dá 1. E quando eu pego os meus raios e somo eles, eu tenho 13. Ou seja, a distância ela é maior do que a subtração e ela é menor do que a soma dos meus raios. Então, ok, confirmada, elas são secantes e se encontram nesses dois pontinhos.